Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como é de hábito, eu sempre gravar os meus vídeos no meu escritório, né, com a minha estante de livros e assim por diante. Hoje eu estou gravando este vídeo aqui no meu quarto, né, porque é o local onde eu consigo, na verdade que eu estou conseguindo reduzir os ruídos das músicas do vizinho, que ele acha que nós temos o direito e sentimos um desejo muito profundo de escutar as suas músicas, né? Então, nosso vídeo de hoje vai ser aqui no meu quarto, beleza? E neste vídeo de hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso, né? Sobre por que pessoas pobres gostam de barulho e odeiam o silêncio, né? E quando eu falo aqui pobre, eu não estou falando só do indivíduo que é pobre de dinheiro, que é pobre financeiramente. Estou falando do indivíduo que é pobre culturalmente, pobre intelectualmente e pobre espiritualmente, né? Porque sempre que a gente fala de pobreza, as pessoas pensam logo em dinheiro, né? Então, dentro dessa perspectiva, a pobreza que eu falo aqui é no modo mais profundo, mas a, a parte financeira não deixa de ser também o tema deste vídeo, tá certo? E uma das coisas que eu percebo, e eu acredito que você que está assistindo esse vídeo aqui também já percebeu, é que pessoas de até mesmo classe média e alta, você percebe que existe um, um apreço pelo silêncio, né? Então aqui entram duas coisas em conflito, né? Existe um contraste, né? Por um lado, você tem pessoas pobres que odeiam o silêncio e amam o barulho. Por outro lado, você tem pessoas ricas que contemplam o silêncio. E é através do silêncio que elas conseguem evoluir em todos os sentidos, tá bom? E antes de eu explicar aqui as razões para vocês, já deixa aqui o seu like neste vídeo, né, para que o YouTube possa divulgar este vídeo para milhares de pessoas. E se você caiu de paraquedas aqui neste canal, se inscreva, né? Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e isso ajuda bastante aqui o nosso canal a crescer, tá certo? E você que já me acompanha, como já é habitual, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre o tema e me conta aqui se você está gostando desses vídeos, tá certo? Só abrindo um parêntese aqui, aqui no canal tem vídeo todos os dias, tá certo? Então, de domingo a domingo tem vídeo aqui. Hoje é domingo, mesmo com barulho, eu estou aqui colocando a câmera no meu quarto para gravar este vídeo, tá certo? Então, se inscreva no canal para que você não perca nenhum conteúdo, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo de pobreza, não achem que eu sou um indivíduo rico que está falando de pobre. Não, pelo contrário. Eu nasci de família pobre, eu nasci em periferia. Por muitos anos eu nasci e cresci em lugar barulhento, né? Então, por mais ou menos 15 anos eu morei na periferia, né? Numa periferia aqui de Maceió. Mas antes de me mudar para cá, eu era do interior de São Paulo, vivia num lugar mais tranquilo, de certa forma, né? Depois que eu vim para Maceió, é que eu passei a morar num lugar mais barulhento. E durante esses 15 anos, eu vivia num silêncio interior, né? Porque no meu ambiente, né, no ambiente à minha volta, sempre prevaleceu o barulho. E é interessante que no lugar onde há barulho, há caos, né? Ou seja, as pessoas vivem, estão acostumadas a viverem num ambiente caótico, né? Porque veja bem, deixa eu falar aqui um pouquinho de riqueza. Hoje eu moro num bairro mais tranquilo, né? Eu moro num condomínio fechado, mas como vocês podem perceber, dia de domingo as pessoas gostam de fazer festas, né? Mas costumeiramente é um lugar tranquilo de se morar. Tem um silêncio, eu consigo trabalhar, eu consigo ser criativo. Não é à toa que eu consigo postar vídeos todos os dias aqui, né? Então, durante 15 anos eu vivi num lugar onde o barulho era proeminente. E eu percebia que isso me afetava muito. Por quê? Porque para você construir riqueza, para você conseguir fazer conteúdo, para que você consiga elevar-se espiritualmente, culturalmente, intelectualmente, você precisa de silêncio. Mas só que o silêncio por silêncio
não é o ideal que o ser humano precisa buscar, tá certo? Você não busca o silêncio pelo silêncio. Você busca o silêncio porque é a única forma de você se encontrar com você mesmo, certo? O barulho, ele está amplamente ligado à pobreza. Se você observar pessoas ricas, você vai perceber uma predominância do silêncio. Por quê? Porque o indivíduo ele vai precisar o tempo todo estar se encontrando consigo mesmo. Porque veja bem, para você ser criativo, você precisa se encontrar com você mesmo. Para você fazer mais dinheiro, para que você seja mais produtivo, você precisa se encontrar com você mesmo. Para que você consiga ter uma riqueza espiritual, você precisa se encontrar com você mesmo. Inclusive, nessa questão espiritual, Santa Teresa d'Ávila diz exatamente isso. Ela diz o seguinte: para que você consiga conversar com Deus, você primeiro precisa se encontrar com você mesmo. Você precisa entender os seus desejos, entender os seus impulsos, entender as suas falhas, porque é dessa forma, encontrando-se consigo mesmo, que você consegue se encontrar com Deus. Mas se você vive num lugar barulhento, dificilmente você consegue se encontrar consigo mesmo. Por quê? Porque todo o ambiente externo criará ruídos que te impedirá de encontrar-se consigo mesmo. Então, todo indivíduo rico financeiramente, intelectualmente, culturalmente, né, ele precisa de silêncio. E aqui eu trago um contraste bem interessante. Quando eu já mencionei isso em outro vídeo, mas eu vou mencionar de novo. Quando eu e minha esposa morávamos numa periferia, ela trabalhava num lugar mais nobre, onde residia pessoas de classe média e classe alta, né? E toda vez que eu ia buscá-la neste bairro, a gente gostava de caminhar pela praça, ver as árvores, ver os apartamentos, ver as casas, as pessoas e assim por diante, né? Aquele ambiente transmitia beleza, né? E a gente se sentia bem naquele ambiente. E a gente desejava, a gente sempre dizia, um dia eu vou morar nesse lugar, né? Quando a gente se deparava com a periferia, esgoto a céu aberto, falta de saneamento básico, feiura ambiental, a gente percebia o contraste e aquilo dava em nós, gerava em nós um ar depressivo, entende? E aí a gente se deparava com barulho, música, igreja evangélica, tudo misturado, aquilo nos deixava mal. Então, por muito tempo, mesmo vivendo num ambiente caótico, eu tentava e conseguia ter o meu silêncio interior, onde eu trabalhei muito, onde eu produzi muito conteúdo, onde eu consegui trabalhar no Instagram, onde eu consegui os meus primeiros clientes, consegui alavancar o meu negócio e consegui sair daquele lugar caótico, né? Então veja bem, mesmo que você esteja num ambiente caótico, num ambiente de pobreza intelectual, pobreza financeira, você não pode ceder, né, a tua personalidade, abandonar a tua personalidade, o teu silêncio interior para você seguir a manada. Pelo contrário, mesmo naquele ambiente, você precisa adquirir força de personalidade para você um dia sair daquele ambiente. Foi isso que eu fiz, né? E aqui cabe uma explicação também dos motivos do porquê que os pobres, do porquê a pobreza acaba gerando esse caos, né? E aqui a gente tem que colocar na mesa os principais critérios do porquê que na riqueza, na ordem, existe silêncio, né? Veja bem, na Divina Comédia, no último canto do inferno, acho que é o canto 34, se eu não me engano, acho que é o único. O inferno, acho que é o único que tem um canto a mais. No restante são 33 cantos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me desculpem, mas eu creio que seja isso. No canto 34, Dante descreve as três faces do diabo, certo? E quais são as três faces do diabo?
A primeira é a ignorância, segundo, impotência e o terceiro é o ódio. São essas três faces que o diabo transmite lá no inferno. Esses três elementos, eles são o oposto do que é a face de Deus, que é a potência, a beleza e o amor. Né? São os três elementos que compõem o Deus Todo-Poderoso. Né? Então, quando nós estamos buscando a beleza, o amor e a potência, a gente precisa do silêncio para conquistar essas coisas. A gente precisa de momentos de contemplação, porque é só assim que a gente consegue adquirir riqueza em todos os sentidos. E veja bem, você pode ser aquele indivíduo que não seja rico financeiramente. Eu não sou rico financeiramente. Eu tenho uma vida razoavelmente confortável, certo? E eu poderia viver a vida inteira assim, certo? Sem precisar de muita coisa. Então eu tenho uma vida confortável. Mas existe uma riqueza intelectual e espiritual e cultural que eu cultivei ao longo dos anos. E isso pode sim fazer com que eu alcance uma riqueza financeira. Porque eu vou ter mais flexibilidade de ter criatividade para ganhar dinheiro de várias formas. Entende? Então, assim, hoje, a forma que eu ganho dinheiro é o quê? Vendendo os meus cursos. Inclusive, se você quer fazer parte da formação da personalidade, o link vai estar aqui na descrição para que você ganhe força psicológica, saúde mental e inteligência emocional. Entre para a formação da personalidade, que o link vai estar aqui na descrição, tá certo? Então, eu vendo os meus cursos e eu sou um psicoterapeuta. Eu atendo pessoas, eu ajudo as pessoas a terem saúde mental. Então, eu ganho razoavelmente bem. E ter um trabalho assim requer o quê? Requer força intelectual e habilidade intelectual. Então, ao longo dos anos, eu li muitos livros. E a maioria dos livros que eu li não foi no silêncio, né? Teve muitos livros que eu terminei lendo num ônibus, lendo depois da faculdade, lendo no intervalo do trabalho. Pouquíssimos livros eu li em casa. Eu sempre lia livros na rua, por quê? Porque eu precisava estar naquele ambiente caótico, trabalhando, fazendo os meus afazeres, dentro do ônibus, e a minha vida intelectual não podia parar. Entende? Por mais que não exista um silêncio à tua volta, você vai precisar aprender a silenciar interiormente. Ou seja, para de dar razão ao que acontece no mundo, para de dar ouvidos aos ruídos do teu ambiente externo e começa a dar atenção àquilo que você quer interiormente. Esse é um modo de fazer silêncio, mesmo que o mundo à sua volta seja caótico. E é interessante porque o teu caráter ele vai se desenvolvendo nesse ambiente. Entende? Quando você observa um ambiente onde existem pessoas ricas e você observa aquele silêncio, é porque aquele silêncio foi determinante para a conquista daquela riqueza. Entende? Agora, quando você está num ambiente caótico, onde as pessoas escutam músicas ruins, as pessoas estão sempre bebendo, as pessoas sempre estão comemorando, veja bem, essas pessoas dificilmente conseguem se encontrar consigo mesmas. Dificilmente. Então, a pobreza, ela expressa o quê? Ela expressa a falta de verdade, a falta de amor. Acho que a primeira eu falei, vamos lá, eu acho que eu me confundi aqui. Primeira coisa, a pobreza expressa a falta de beleza, a falta de amor e a falta de potência, a falta de potencial, ou seja, o ambiente pobre, ele, ele é dotado, né, de apreço só pela busca do prazer. A, a potencialização dos sentidos, ou seja,
As pessoas estão o tempo todo alimentando os seus baixos desejos. Quando você observa que o indivíduo quer silêncio, é porque esse indivíduo está pensando em coisas que estão para além dos seus sentidos. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Vou bater aqui na câmera. Beleza. Então vamos lá, deixa eu explicar isso com mais detalhes. O que é o mundo dos sentidos? O mundo dos sentidos é todos os prazeres que a gente sente na vida. Então, por exemplo, você tem vontade de tomar um sorvete, você tem vontade de tomar uma cerveja, você tem vontade de ir para uma festa, você tem vontade de fazer sexo. Tudo isso são os prazeres da carne, tudo isso são os seus sentidos que buscam essas coisas e até certo ponto tudo isso é normal. Mas veja bem, se você viver apenas pelos prazeres dos sentidos, você vai você vai se assemelhar a um animal, porque o animal também sente essas coisas, sente essas vontades. Né? Por exemplo, um animal, quando sente vontade de comer, ele não vai dizer para si mesmo o seguinte: olha, eu estou com vontade de comer, mas eu não vou comer, vou fazer um jejum. Não. O animal não pode recusar aos prazeres e aos seus sentidos, tá bom? Tudo aquilo que ele sente, né? Ele vai em busca daquilo. Ele não pode recusar-se a comer quando ele sente fome, entendeu? O ser humano não. O ser humano ele é capaz de sentir fome e dizer para si mesmo: eu estou com fome, mas eu não vou comer. Entende? Por quê? Porque o ser humano tem algo chamado razão, certo? A pobreza geralmente ela tem esse elemento sensitivo muito mais aguçado no que nos indivíduos que estão buscando outro tipo de riqueza. Entende? Porque veja bem, em vários momentos da vida, eu deixei de comer porque eu estava estudando. Em muitas circunstâncias, eu deixei de comer porque eu estava trabalhando. Ou seja, quando você busca algo superior aos sentidos, você recusa a obedecer os desejos da carne. Na vida espiritual é a mesma coisa. Espiritualmente, a gente busca coisas mais elevadas e que dizem respeito à religião, porque elas são mais importantes e são duradouras. Os prazeres da carne acabam rápido. Os prazeres sempre são quebradiços, nunca são contínuos. Mas os bens espirituais, eles são duradouros, inclusive a riqueza material, certo? Por mais que existam pessoas que demonizem a riqueza, mas existe mérito na riqueza. Porque, veja bem, um indivíduo que alcançou um patamar financeiro elevado, se ele fez isso a partir do amor, da potência e do conhecimento, da inteligência, então o patrimônio que ele adquiriu é duradouro e transmite uma certa nobreza. Eu não estou falando aqui de pessoas ricas, porque tem muita gente rica que adquire um certo patamar financeiro, mas ele adquiriu através de meios ilícitos. Então não existe nenhum tipo de mérito ou de honra nessa riqueza. Mas um indivíduo que conseguiu emergir da pobreza e através de uma vida intelectual, através da sua inteligência, através da beleza e através do amor à verdade, ele conseguiu elevar-se financeiramente, existe aí um mérito que deve ser louvado, entende? Mas só que para compor essa busca pela riqueza, ele precisa do quê? Do silêncio. Ele precisa o tempo todo encontrar-se consigo mesmo, porque veja bem, se você analisar a biografia das pessoas mais ricas que existem, você vai perceber o elemento da constância, o elemento da perseverança, o elemento da não desistência. Mesmo nas situações e nas circunstâncias mais difíceis, aquele indivíduo continua apostando naquela ideia. Ele continua apostando naquela ideia e não só isso. Ele se encontra consigo mesmo
todas as vezes. Por quê? Porque quando uma coisa não dá certo, ele não busca em outras pessoas o que ele precisa fazer. Não, ele precisa olhar para si mesmo e dizer o seguinte: o que eu preciso fazer para alcançar isso? Aonde foi que eu errei? O que eu preciso mudar? Qual é o tipo de conhecimento que eu preciso adquirir? É ou não é assim com todas as pessoas que estão buscando o sucesso na vida? Elas estão o tempo todo se encontrando consigo mesma, entende? E para conseguir se encontrar consigo mesma, ela precisa do quê? Precisa de silêncio. As pessoas que são pobres, que vivem em locais caóticos, não conseguem se encontrar consigo mesmas. Não conseguem. Por quê? Porque precisa dar valor exacerbado ao mundo dos sentidos. Precisa sempre estar sentindo prazer. E toda busca desenfreada pelo prazer gera caos, gera bagunça, falta de silêncio, falta de conhecimento de si mesmo. Então você que está assistindo esse vídeo, se você quer evoluir, se você deseja elevar-se socialmente, elevar-se intelectualmente, se você quer buscar essa riqueza e paz interior, entenda o seguinte: ou você vai precisar manter o controle num ambiente caótico, ou você vai precisar fugir desse ambiente caótico. Você precisa ir para um lugar onde o silêncio é algo caro. E realmente o silêncio é algo caro. Onde eu estou morando, né, é um lugar caro de se viver. Mas só que eu precisei manter a inteligência emocional para adquirir um certo patamar financeiro para poder sair daquele caos. Se você não tem condições ainda financeiramente de sair desse ambiente caótico que você está vivendo, continue estudando, continua lendo livros, continua trabalhando, continua buscando beleza na tua própria vida, continua elevando-se espiritualmente, porque a tua hora vai chegar. Vai chegar um momento que você vai se enriquecer tanto que vai ser inevitável a tua fuga deste ambiente caótico. É por isso que as pessoas vivem no caos. Por quê? Porque as pessoas estão o tempo todo alimentando as suas sensações. Aquilo que é elevado, aquilo que é superior, que é a religião, que é a cultura, que é a vida intelectual, que é o amor, essas pessoas estão esquecendo de cultivar. E a gente precisa disso para que a gente possa ser ricos financeiramente, intelectualmente e espiritualmente, certo? Então, essa é a minha contribuição para o tema. Eu vi vários vídeos sobre isso, eu achei muito interessante, aqui eu gostaria de dar a minha contribuição, tá certo? Se você ainda não faz parte da formação da personalidade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer adquirir saúde mental, força psicológica e inteligência emocional, eu sugiro que você entre para a formação da personalidade, que vai estar aqui o link na descrição, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se você caiu aqui de paraquedas, tem vídeo todos os dias. Se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like para que o YouTube possa divulgar este conteúdo para milhares de pessoas, tá certo? É isso aí, pessoal, é só o começo. Tamo junto e até o próximo vídeo.